quero primeiro me apresentar, porque alguns de vocês que estão aqui não necessariamente já me conhecem ou passaram aqui pelo canal, e eu quero dizer para vocês que eu sou uma pesquisadora da consciência já há muitos anos, décadas, mas eu sou parte da equipe da IAC, Academia Internacional da Consciência. Então eu quero trazer aqui para vocês o que é que eu construí, o que é que eu vi, e é o meu depoimento pessoal para vocês, mas também o que existe de técnico da parte científica, da parte pedagógica da IAC, para nós construirmos este conhecimento. Por isso nós chamamos aqui esse webinar de Os Segredos por Detrás da Estratégia e Método do Programa de Desenvolvimento da Consciência. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma apresentação geral para vocês de como ocorre a transformação da vida quando nós temos essa ampliação. Então, com base em quê? E quero contar para vocês também, baseado em depoimentos, quais são os benefícios de nós conseguirmos ter esta noção clara e nítida de que existe algo mais do que o mundo físico e que não seja só um acreditar, mas seja um saber, uma certeza, uma convicção, um conhecimento que a gente consegue aplicar no dia a dia, e isso eu quero falar muito para vocês aqui. Então eu vou fazer essas bases e vou explicar por que o CDP é um curso que ganhou um prêmio internacional na Inglaterra de transformação de vida, que é um prêmio que foi também recebido por Dalai Lama, Deepak Chopra e grandes nomes. Então, o que é que tem nesse curso para isso? Então, conto com as palavras dos alunos, os benefícios, e depois nós vamos para um outro momento aqui nessa conversa nossa em que eu vou detalhar para você qual é a estratégia que nós temos no Programa de Desenvolvimento da Consciência. Vou deixar você saber passo por passo, vou revelar o que está por detrás e os porquês. Será que é possível uma pessoa desenvolver a capacidade de ser sensível às suas energias, sentir seus chakras, sair do corpo com lucidez, ter noção clara de que tipo de consciência ou energia está à sua volta, no dia a dia, de uma maneira pragmática, sem receio, sem fantasias, usando somente a sua própria lucidez? E a minha resposta é sim. Por quê? Porque depois de viajar pelo mundo afora, foram 27 anos, dando aula presencialmente em 26 países. Depois de passar por todos esses lugares, conhecer todas as culturas, gente, teve momentos que eu vi uma pessoa entrar no programa e que acompanhou, que fez os exercícios, que passou por todas as etapas, mas é você ver uma pessoa entrar e quando ela sai, ela é outra pessoa. Mas eu também tive algumas experiências muito profundas para mim, que são coisas pessoais. Eu vou compartilhar um pouco da minha história pessoal também aqui com você. Então, quando a gente percebe toda essa capacidade, toda essa confluência, fica um pouco assim na nossa mente. O que precisa para conseguir isso? Eu tenho que ser algo bem especial, com um dom especial? E a ideia toda é, se nós conseguirmos entender como os fenômenos ocorrem, e entre os fenômenos eu vou incluir a nossa lucidez, né? A certeza, a capacidade de captar percepções, sensações, mas de interpretar, porque só sentir, só ter fenômeno não leva a nada se nós não soubermos o que fazer com aquilo, por que está ali e como é que nós podemos dar o nosso próprio passo adiante. Então, é possível aprender com técnicas que sejam bem desenvolvidas para aquele propósito, porque não é qualquer coisa que leva ao funcionamento que a gente quer. Eu queria muito compartilhar com vocês uma história de uma pessoa que teve aula conosco. Eu tentei colocar aqui coisas que sejam mais recentes, porque nós reformulamos o Programa de Desenvolvimento da Consciência há muito pouco tempo. Faz, na realidade, uns 6 meses que as pessoas aqui do Brasil pedem para se registrar, e a gente não deixa do Brasil e de Portugal, né? Mas é que a maioria do Brasil, obviamente, é um país muito maior, com muito mais população. Mas nós ainda estávamos ajustando o CDP para informações mais modernas, técnicas exclusivas, outros tipos de estratégias que nós incorporamos. A gente tem que estar com o curso e a informação sempre crescendo. Então, por isso ficou fechado por muito tempo.
Mas agora eu quero trazer aqui para vocês um depoimento de uma das pessoas que fez o curso recentemente conosco. Dana Toledo. I live in Albuquerque, New Mexico. In the beginning, I thought, well, you know what? If I don't have an OBE, that's okay. I'm just glad to be immersing now and learning what I am. When I actually got into the practices, which I think you are very good at, you really give hands-on practices. And I loved that there was not the need of a machine, per se, to accompany me, that it really was contingent on my keen awareness of the movement of the energies. And then when it happened, I was just sort of surprised, and that it came with a degree of ease and grace, that it had a degree of transparency and lightness about it. So that was very exciting to me. É uma das alunas nossas dos Estados Unidos. Eu lamento, o CDP é dado no mundo inteiro e eu quero mostrar para vocês o que funciona e o que não funciona. E o depoimento das pessoas me ajuda a mostrar esses pontos sem ficar somente eu aqui falando o tempo todo. Então, por isso eu coloquei a legenda. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem isso. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Isso que nós ouvimos agora da Ana Lina é algo que a gente ouve o tempo todo, de muitas pessoas, e em diferentes momentos do processo. E por isso eu quero compartilhar com vocês os diferentes momentos. Uma coisa importante de nós pensarmos é assim: qual é a origem, a raiz dos nossos obstáculos, dificuldades, problemas em geral? Se nós pensarmos bem, nós vamos ver que é a nossa falta de visão ampla, de visão de conjunto, de saber exatamente quem nós somos, qual é o nosso papel, qual é o melhor passo a darmos adiante, de saber qual é o nosso propósito nessa vida, de qual é a relação que nós temos com as pessoas que estão à nossa volta, de como entender o mundo físico, espiritual, o porquê nós estamos aqui. No fundo, esta falta de lucidez é o que está na essência e por detrás das situações complexas que nós às vezes vivenciamos e não sabemos como lidar, e todas as nossas dificuldades. Então, quando nós conseguimos dar esse passo adiante e ter essa experiência de sentir diretamente que existe algo além do corpo físico, o nosso próprio cérebro começa a processar a informação de forma diferente e nós começamos a ter muitos benefícios indiretos de ver a vida de outra forma. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A quantidade de pesquisa científica que existe, de pesquisadores e cientistas ao redor do mundo, cientistas de verdade, tá? Que verdadeiramente pegam um fenômeno, analisam, que comparam dados, inclusive pesquisas feitas por nós, membros da Academia Internacional da Consciência. E essa quantidade enorme de pesquisa mostra para nós muitos dados de quais são os benefícios que pode chegar à pessoa com ela ter uma noção de que a vida existe para além do mundo físico. Os benefícios são múltiplos, são benefícios em como ela lida com os problemas, em como ela sente dentro dela, às vezes benefícios até na saúde, porque mudando a nossa atitude mental, a gente consegue mudar todo o resto. E todos esses resultados já foram muito estudados. O bom de tudo isso aqui agora é que nós já temos esses dados e nós podemos aplicá-los, inclusive dados muito bem compilados, obtidos ao longo desses 30 anos de trabalho meu pessoalmente nessa área e de outros colegas nossos da IAC, da Academia Internacional da Consciência, que estão igualmente há mais de 30 anos também nesta área trabalhando para trazer um estudo sério. Para nós, na IAC, entendam bem isso, que isso é tão importante para nós. Ciência não é o oposto de espiritualidade. Muitíssimo pelo contrário. Justamente pelo fato de nós valorizarmos muito a espiritualidade e levar a sério o suficiente para ver que isso é uma coisa real, palpável, pode ser pesquisada, traz benefícios e tem que ser considerada como um tópico muito sério. É justamente por isso que nós procuramos embasar com pesquisas e estudos verdadeiros tudo que nós falamos. E é assim que é tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje e o que nós compartilhamos
todo o tempo, não é? Estou aqui contando do CDP e já já vou contar para você o segredo, por que tem esses resultados. Mas achei muito importante falar um pouco disso, dos obstáculos, e para a gente pensar como na raiz estão os mesmos fatores. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo interessante com um conteúdo muito diferente aqui, que este colega aqui nos traz. Jones, I'm now 53 years old, but what I've learned here, I've taken into my life by understanding that actually I can take control of my own energy. It's up to me to decide when I get up, the choices that I make. For me, part of the reason why I came was to understand energies, understand my own energy and how that energy affects and impacts on others and how the energy of others impacts on me. So for me, it was never really about doing OBEs. What it was about is understanding my place, my position in the world, how my past, whether in this lifetime or any other lifetime, affects me now, and how that might affect any future. And when I was doing the practices, and there was once or twice when in a class, leaving my body, and only once or twice, but I was so aware of it. So in terms of someone who doesn't understand that, I would say, don't get hung up on, whether you're having an OB, don't get hung up. Por que eu adoro a fala dessa pessoa? Porque eu me identifico muito. Que é assim, qual é a razão das coisas? Como é que a minha energia se conecta com o passado? Como é que eu trabalho a minha energia para ela ficar de uma maneira mais equilibrada, mais estável, criar um campo energético que vai produzir as sincronicidades corretas e que eu consigo desenvolver de verdade? E qual é a minha responsabilidade nas coisas que eu vivencio hoje em dia? E como que eu posso melhorar de verdade? Eu mesma, por dentro, por fora. Eu adoro essa fala dele. Que é um pouco a gente pensar na missão de vida, né? E ele encontrou essas respostas no CDP. Então, veja, para ele, a projeção era secundária. E até certo ponto, ao fazer os exercícios, e está fazendo corretamente, fez todas as práticas, mas não está com ansiedade, com esse apego que às vezes atrapalha tantas pessoas, foi encaminhado corretamente e ele acabou tendo a projeção. Mesmo assim, ele fala, não se preocupa com a projeção, deixa ela chegar. Observa o que você aprende. Então, eu gosto muito dessa fala dele, porque eu acho que tem muito a ver com isso que nós estávamos dizendo, né? Que era, eu posso entender, eu posso conseguir, de alguma maneira, ver aonde estão os meus obstáculos e ter essa visão mais clara de qual é o meu caminho. Porque assim, gente, o caminho não é igual para todos, não é? O caminho é diferente. Cada pessoa vai ter seus próprios desafios, seus próprios obstáculos, suas próprias ferramentas. Então, não adianta você estudar algo que você fala, essa técnica pode ser até que funcione para você, sair do corpo, ou se tranquilizar, ou conseguir objetivos que você esteja tentando conseguir, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de equilíbrio na sua vida financeira, inclusive, porque é tudo um reflexo, né, do nosso momento. Então, não adianta a gente buscar uma técnica só para aquilo, se a gente não compreende como funciona o que está por detrás, o porquê, para nós irmos conseguindo crescer na raiz juntos. E a gente tem que conseguir, né? Melhorar nossa emoção, nossa mente, os resultados fora de nós. Óbvio que a gente quer tudo isso, mas as ferramentas e o seu caminho é só seu. Então, nós não podemos dizer para ninguém o que você vai fazer da sua vida, o que você vai aplicar, mas nós podemos te ensinar exatamente qual técnica aplicar para cada coisa e ajudar você exatamente a entender todas essas conexões do mundo físico e o mundo extrafísico espiritual, desta vida, da vida anterior, e que tipo de consequência poderia provavelmente ocorrer na seguinte. E imagina estudar tudo isso com lógica, com embasamento, com explicações dos porquês, não é só afirmar, é mostrar a lógica por detrás. Então, nesse momento, tudo se descortina. E é isso que nós oferecemos no Programa de Desenvolvimento da Consciência, e é por isso que as pessoas têm resultados assim tão interessantes, porque no momento em que fica mais claro para nós, qualquer uma dessas vivências de sentir nossa energia, de sentir um contato mais amplo, automaticamente a gente consegue algo que é intransferível, que é a noção dentro de nós de que nós somos imortais. E se nós somos imortais, e se nós compreendemos o que é a morte e a vida, o mecanismo, automaticamente isso nos faz entender melhor o nosso momento.
Então, o que a gente quer é entender. É um panorama gigante para entender, né? Que aparece assim, mas por onde que a gente começa? Por onde que a gente começa? Eu vou começar saindo do corpo para ver toda a resposta lá fora. Não é tão simples. E eu vou te dizer mais tarde por que não é tão simples. Por que é necessário certas observações que nem sempre nós conseguimos de uma maneira completamente leiga. Não estou dizendo impossível, estou dizendo que não é tão simples. Por isso é que nós buscamos técnicas, porque as técnicas nos ajudam. Posso mostrar para vocês, na palavra de outras pessoas, o que conseguiu trazer tudo isso para ela? Posso? For me personally, it was really from atheist to a believer, not in the religious sense, but in the sense that, we are much more than our physical body. That was clear to me. It was really, for me, it was the best thing ever, and it made me also much quieter with myself. I learned to be quiet, to focus more on this kind of stuff and everything, and I became much more happy, actually, and less materialist. And as a consequence, because you are so focused on this thing, you get quieter and you are more resilient to people who have stress and everything. You're more like alien to this. And it really helps with your life in general, for the physical one and the exploration. That has really surprised me is the velo. Doing a short velo exercise can actually improve my mood. In fact, not only can it improve my mood, I had these, what I call anger storms. I wear my emotions on my sleeve so everyone knows how I'm feeling. And so, that's not a good thing sometimes in a business context. So what I will do is I will find a quiet spot and do the velo exercise, energetic breathing velo. And I will, after 15, 20 minutes, be in a better mood. It's almost like you kick out the feeling. And that has probably been, I haven't been able yet to get to the point where I have an OBE. I have reached the vibrational state, I believe, but up until this point, the biggest mark of success has been that I can alter my mood using the velo technique. This will be a lifelong process for me, for all of the ways that I am and what I have discovered. This is something that I will, no matter what, be putting my time, because it has to do not only with my own well-being, but with my life's purpose. How amazing it is that something like this exists, because I don't know how often you get told this, but really and truly, I don't think people understand what we're on the precipice of in terms of discovering in our society this new latent form of energy that's always been there, but we've never taken it seriously. Esse também foi dos nossos alunos recentes. E aqui vai, uma mescla de pessoas de vários países aqui para vocês conhecerem. Nós temos também relatos de pessoas que falam português. Espera lá que eu vou te mostrar. E o relato da Nancy, que eu vou te contar uma coisa minha pessoal da minha vida. Mas uma coisa que eu queria trazer para a gente pensar é assim. Vale sempre a pena, né? A gente considerar e fazer uma avaliação de nós próprios. Quanto lúcido eu tenho sido do tipo de energia que está à minha volta e se essa energia me engole ou se eu consigo fazer frente a ela. E se essa energia, de alguma maneira, tem uma contaminação que é só comigo, uma presença espiritual, uma consciência qualquer ali que me acompanha, é positivo? É negativo? Qual foi a última vez que você teve uma experiência em que você acorda pela manhã e você tem certeza? Foi só um sonho lúcido. Esta foi uma projeção. Eu sei exatamente o que passou comigo nessa projeção. Eu sei por que eu estou tendo esse tipo de experiência. Qual foi a última vez que você conseguiu sentir um chakra seu nitidamente? Ou você conseguiu sentir a sua energia, da sua maneira de sentir? Não é tentar reproduzir sensações e experiências de outros, é a sua própria. Você conhece a sua própria sensação e forma de ser? Isto é possível de nós atingirmos. Eu já falei para vocês antes e vou repetir aqui, porque esse último relato, que foi o colega Demetrios que falou para nós, e eu adoro a paixão, a motivação que ele tá quando ele fala, porque ele justamente fala, ouve! Isso fez um milagre na minha vida. E uma pessoa muito sensível, percebia energia, mas nem sabia que era energia, tinha repercussões e nem sabia por quê, ia fazendo tudo de uma forma puramente empírica, ia tentando, intuitiva até certo ponto,
mas com muitas repercussões, e a sensibilidade nossa, às vezes, é uma coisa engraçada, né? Porque as pessoas que são sensíveis, se elas não sabem controlar a energia, aquilo, às vezes, para elas, se torna como um ponto de fragilidade. Não poderia ser, né? Tinha que ser o contrário. Mas é um ponto de fragilidade porque elas se abrem a muitas energias e não, nem sequer sabe que está se abrindo, nem sabe o que fazer. E era o caso do Demétrios. Então, não é simplesmente a gente conhecer muitas técnicas, mas saber qual técnica aplicar em cada momento. Qual técnica eu aplico quando eu me sentir da forma X ou Y? Qual é a variação que eu posso fazer em cada técnica? Agora, vocês não se preocupem, hein? Que no CDP nós ensinamos tudo isso para vocês. Se alguém de vocês quiser fazer o CDP, vocês podem tranquilamente se inscrever, porque se você não gostar, nós te devolvemos o dinheiro. É sua satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. É isto. Porque as pessoas, elas, às vezes, nós, né? As pessoas, eu vou me incluir, porque eu estou 100% incluída nisso. Às vezes a gente vê uma oportunidade e a gente fica, mas será? Não, mas se for, quem sabe no futuro, quem sabe eu dou outro passo. E por isso que nós estamos te dando essa garantia, te dando um tempo, que é para você poder ter essa tranquilidade dentro de você, entende? E compreender todos esses aspectos e o que fazer e como lidar com isso. Eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo, meu caso. E por isso é que, vendo tantas pessoas assim, e vendo o meu próprio caso, eu sei o que é possível com este curso. E porque ao longo de 30 anos, nós fomos vendo o caso de muitas pessoas, vendo pesquisas, nós, principalmente eu e Wagner Alegrete, nós dois somos os autores do curso Programa de Desenvolvimento da Consciência. E nós temos professores muito especializados, muito bem treinados. Nós temos pouquíssimos professores, porque não é só ler um manual, a pessoa tem que ter acompanhado a informação. O desenvolvimento da informação, dos últimos 30 anos, pelo menos, que é o que nós estamos trabalhando com esse curso, para ela poder efetivamente contribuir e estar presente. Então, tudo isso está aí para vocês e é o que está no CDP. Mas, parte do que a gente colocou ali tem a ver com relatos como esse que eu vou te contar, que é meu relato pessoal. Né? Porque quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos de idade, veja lá o ponto, eu às vezes não conseguia, tinha pavor de dormir e eu tinha que dormir com a luz acesa. Porque muitas vezes seguidas, eram raras as noites que não ocorria, eu começava a sentir uma energia esquisita, me dava uma sensação de vulnerabilidade. Havia algo no ambiente que eu não sabia o que era. Só que essa sensação que eu sentia tinha uma semelhança com coisas que eu havia sentido na minha infância. Eu tive muitas experiências boas na infância, muitos períodos bons, tive saída do corpo, voei, vi meu corpo, um monte de coisas, nunca senti medo. Porém, teve uma fase, mais ou menos pelos meus 13 anos de idade, e essa fase tem uma conexão com um momento em que meus pais saíram da cidade onde eu morava, que é onde eu havia nascido, e foram para outra cidade. E nessa outra cidade, nós moramos em diversas casas, porque estávamos, enfim, período de mudança de cidade, mudança de tudo, até conseguir encontrar um lugar que nós nos estabilizamos. Só que em uma dessas casas, e foi uma específica, e mais ou menos ao redor dos meus 12, 13 anos, eu sentia coisas muito ruins do lado. Era como se no meio da noite eu acordasse, eu pudesse ver. Eu raramente vi, algumas vezes vi, mas não era ver, era sentir, né? Sentir que tem uma cara aqui, sentir que tem uma presença, sentir que eu era acordada, pesadelos. Olha, um verdadeiro bullying extrafísico por parte de consciências não físicas, espíritos que estavam presentes, ligados àquele local, àquela vizinhança. E eu era muito sensível. Já era muito sensível, sempre fui muito tímida pela minha sensibilidade. Só que chegou nesse ponto, o que era timidez ainda virou ficar mais reservado. Eu fiquei muito reservada. Eu quase não tinha amigos, eu quase não saía de casa, porque para mim tudo era aquele receio de que eu ia sentir aquilo, porque o mundo para mim era muito mais do que só o físico e não foi um descortinar agradável. As projeções foram agradáveis, foram ótimas. Mas aquela coisa
de sentir o ambiente à volta na flor da pele e não saber lidar com aquilo, aquilo não foi agradável. Então, o que acontece é que quando mais tarde eu comecei a conhecer técnicas, e entre elas, as técnicas que estão hoje no CDP, e comecei a desenvolver a minha maneira de fazer a técnica e visões mais profundas de certos fenômenos, eu comecei a aplicar os conhecimentos que nós ensinamos hoje. Entre eles a OVE, que já desde muito antes é mover energia, né, gente? Desde a época de Buda existe. Mas não é só mover energia, tem um jeito de fazer para ter mais resultado. E é por isso que relatos como esse do Demetrius e tantos outros que eu não trouxe aqui para vocês, ia ficar um monte de relatos. Mas é por isso que traz esse resultado. E para mim, gente, foi assim, um impacto de vida. Era como se eu fosse uma pessoa e em um mês eu virei outra pessoa. Eu podia dormir com a luz apagada, eu já conseguia entender dentro da minha mente o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria da vida, conseguia fazer planos de conversar com alguém, falar em público. Então, foram muitas mudanças que eu tive a partir daquele momento, justamente com os ensinamentos que nós trazemos no CDP e muito mais nós trazemos no CDP, porque obviamente a gente foi crescendo e realimentando o próprio programa. Vou falar um pouquinho para vocês de por que funciona, por que as técnicas são assim e por que nós temos tanta gente ao redor do mundo, porque nós fazemos um acompanhamento com as pessoas ao vivo. O curso é 100% online. Você pode participar, não importa se você trabalha na área de saúde, se você trabalha, por exemplo, faz turno, se você é professor, se você trabalha numa loja, se você trabalha numa empresa que é estressante, não importa os seus horários, o seu tipo de trabalho, se você tem criança em casa, não tem, sua rotina, você consegue encaixar. Porque nós temos uma série de aulas gravadas que você pode assistir a hora que quiser. Você vai assistir do seu smartphone, a hora que você quiser, ou do seu computador, ou do seu tablet, porque você vai dispor do momento que você queira. E vão ter muitos exercícios guiados. Nós damos os exercícios guiados tal como se nós estivéssemos ali, online, presencialmente com vocês. Entende? Então, esses exercícios guiados, eles de alguma maneira fazem com que você experimente como se o professor, como não, né? O professor está ali falando com você. E essa experiência do professor ali falando com você, você vai ver pouco a pouco que você vai treinar o exercício e tem oportunidade de fazer perguntas depois. O que é a oportunidade de fazer perguntas depois? É justamente você participar das sessões ao vivo, que são pré-programadas, você sabe o dia, a hora, a gente te recorda, com professores experientes, em que você vai contar suas experiências, vai fazer suas perguntas, e nós vamos poder ajudar você no seu progresso, segundo o seu ritmo, o seu passo. O CDP foi planejado de um jeito, e aqui vem agora a estratégia, né? O que está por detrás? O mais importante é essa noção de que nós temos de como é que vai o encadeamento da informação e como é que você aplica. Para contar para você a estratégia, eu vou apresentar aqui para você um pouquinho do que a gente conversa no conteúdo do CDP, tá? E por que funciona desse jeito? Ó, você já está vendo aqui comigo. Primeira coisa é que são 11 módulos, 11 grandes blocos de informação. A sequência em que nós damos a informação é muito importante, é chave, é crítica. Por quê? Porque existe um desenvolvimento natural, existe a ordem certa. Quando você está treinando qualquer coisa, você faz um treinamento de uma habilidade para depois desenvolver outra em cima daquela, apoiada naquela. E isso está levado em consideração aqui. Então, a informação é muita, só que progride muito rápido, porque foi muito bem planejado. E as pessoas muitas vezes têm que reassistir a aula, porque tem muita informação condensada. Mas é isso. Então, são 60 vídeos, nós temos exercícios guiados em todos os módulos e sempre adicionando uma coisa nova a cada módulo em termos de exercício de energia.
e você tem também as aulas de apoio ao vivo. Então, é bastante disso que está aqui por detrás. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que é assim, vou explicar para vocês como é que começa tudo. O que nós temos na base do que nós vamos dizer aqui, que é o módulo 1, o primeiro módulo nosso. Esse primeiro módulo é o mais teórico. Muita informação, e é uma informação que é assim, um pouquinho de tudo, porque nós temos que garantir que você e nós, professores, estudiosos, pesquisadores da IAC, estamos falando a mesma linguagem. Não é só falando a mesma linguagem, em terminologia, nós usamos mínimas terminologias. Nós temos que entender a cientificidade, a clareza, a objetividade, os porquês. Não é palavra difícil que faz a gente ser científico, é a lógica explicada por detrás. Então, neste primeiro módulo, nós preparamos a mente de todo o grupo para acompanhar esse tipo de análise mais sistemática de cada fenômeno, de cada tópico. Também nós vamos apresentar para você o nosso trabalho, porque eu acho que é mais do que natural, né? Quando a gente vai em qualquer instituição, é assim comigo. Qualquer lugar, eu quero saber quem é, mas o que fizeram, quem são, qual é a ética, qual é o objetivo, por quê, qual é o embasamento. Então, é muito natural que a gente apresenta para você tudo isso e, então, aqui você vai, desde esse primeiro módulo, já fazer exercícios energéticos. Claro, mas nós vamos ensinar para você o exercício sem te dizer o que você tem que sentir, sem te dizer detalhes. E é de propósito, porque nós queremos fazer uma tarefa quase impossível. E espero que vocês não venham cheios de mau hábitos, mas se vierem, a gente vai ter que reprogramar e trabalhar junto. Que o quase impossível, mas já fizemos 1000 vezes, e é esse o ponto de nós continuarmos o nosso trabalho com muito ânimo, é ajudar você a saber interpretar suas sensações, como é que você sente, ao invés de simplesmente tentar experimentar algo que às vezes não é particular do seu próprio corpo energético, dos seus próprios chakras. Então, isso aqui é o módulo 1. Aí nós vamos para o módulo 2. E no módulo 2 vai ser tudo sobre energia. Gente, a quantidade de informação que nós da IAC temos sobre energia, para-energia, bioenergia, energia sutil, o nome que você quiser dar. Estou falando, obviamente, da energia que não é material, que é a energia que nos conecta ao mundo espiritual, conecta o corpo físico com o corpo não físico, corpo astral. Essa é a energia que eu estou falando. Então, a quantidade de informação é muita. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer para você aqui um substrato lógico do que é que você precisa para você conseguir desenvolver por você próprio. Algo que te dê uma informação que você compreende como os fenômenos acontecem, porque a base de todos os fenômenos da saída do corpo, de qualquer outro fenômeno que você tenha, seja um fenômeno de cura, de telepatia, de ser empatia com outras pessoas, seja um fenômeno de clarividência, seja o que for, não vou nem listar, que são dezenas e dezenas. A base está sempre na energia. Então, como é que a gente consegue entender como é a nossa energia, nossos chakras? A que corresponde cada um? Como é que nós sentimos? Como nós podemos melhorar? Quais são as técnicas? Como fazer as técnicas? Agora a gente já entra em detalhes. E aqui nós vamos apresentando para você outras técnicas mais. Em seguida, nós vamos falar do módulo do controle da saída do corpo, que é o nosso terceiro módulo. Quero chamar a atenção de vocês aqui, que veja que a base toda nossa e a maneira que nós fizemos o primeiro módulo, o segundo módulo, foi para criar o que em você? Veja, vamos pensar. Primeiro, ajudar na observação dos fenômenos multidimensionais e da vida, da realidade multidimensional, além do mundo físico, de tal maneira que você começa a mudar a estrutura do seu raciocínio sobre esses fenômenos. Não é aprender o que é a clarividência, não. É raciocinar de uma maneira multidimensional, porque com este raciocínio, daí então, você vai conseguir interpretar muitos. Não é só aquela experiência ou aquele tipo de energia que foi falado. E por isso é que na sequência vem aqui justamente o controle da saída do corpo. E você fica tranquilo, porque a gente te diz exatamente o que você tem que fazer. Antes da projeção, durante, depois, para você ter mais êxito, dicas, todos os mínimos detalhes. Mas olha o que acontece aqui nesses todos os mínimos detalhes.
Qualquer projetor com mais experiência, e se você já se dedicou um pouco mais a isso, você sabe que nós temos 2 desafios muito grandes. O primeiro é conseguir a saída lúcida, a separação lúcida do nosso corpo. Isso é um desafio grande porque há muitas variáveis envolvidas. Então, nós tentamos aqui mostrar para você essas variáveis essenciais para você poder ir ajustando no seu próprio caso e explicando como funciona, porque você vai poder saber, não, isso eu tenho que ajustar mais, não, isso aqui já está bom, não, isso aqui para mim não é o caso. Você tem que entender o porquê, a lógica, né? E você que também já tentou projeções ou já teve projeções, você sabe que o segundo grande desafio é rememorar. Ufa, é tão complexo para a gente, de fato, ter uma rememoração clara, completa, sem que o cérebro interfira. Então, nesta sequência, é isso que a gente traz para você, porque nós já estamos preparados para começar a dar estes passos. Os fenômenos parapsíquicos e paranormais são analisados no módulo seguinte. Você já vai entender por que dessa sequência e a diferença que isso faz. E toda essa sequência que nós apresentamos a informação dentro de cada módulo, depois dentro de cada aula, em cada módulo, e a sequência dos módulos, gente, isso foi ajustado e mexido muitas vezes. Não é porque a gente não sabe o que está fazendo, não, é porque a gente aprende mais. Aí a gente começa a ver quais são os padrões de reação e de dúvidas das pessoas. Então, esse módulo encaixa-se aqui para nós explicarmos toda a gama de fenômenos, explicando por que acontece. Essa classe de fenômeno acontece pelo mecanismo X. Quando você tem, você percebe da forma Y. E nós vamos contextualizando e trazendo toda essa informação, inclusive a informação sobre ectoplasma, fenômenos que envolvem ectoplasmia, fenômenos objetivos, quais fenômenos são confirmáveis ou não, que tipo de situação confirma ou não. E sabe o que mais a gente traz aqui? A diferença entre sonho comum, sonho lúcido e projeção. Esta tabulação das diferenças é um material exclusivo da IAC. Nós fomos fazendo muitos estudos, juntamos os professores mais experientes para nós colocarmos ali esses detalhes. Então, por que isso está aí? Porque vamos pensar. Se você já teve uma projeção lá no passado, ou uma experiência qualquer que não seja projeção, você tem que agora, nesse momento do CDP, poder parar e pensar, falar, pá, já tive isso. Não, isso aqui eu nunca tive. Nossa, quando que eu vou experimentar isso? Tem outra coisa. Na próxima aula, quando você já estiver estudando sobre a projeção, você já vai poder ir fazendo a técnica, e na próxima a gente já começa, você já vai poder pensar, não, isso foi projeção, não, isso não foi, isso foi só no lúcido, isso aqui eu tenho dúvida, isso aqui provavelmente foi só uma visão remota, não, isso daqui o que eu tive foi uma intuição. Como é que você distingue tudo isso? Se você não sabe como funciona, tudo surgiu na sua mente durante o período do sono. Então a gente tem que poder ajustar tudo isso e ter essa noção. Por isso, essa sequência e esse tipo de dado que nós trazemos aqui. Em seguida, nós temos o nosso quinto módulo. E o nosso quinto módulo é sobre a dimensão extrafísica e a vivência fora do corpo. E o que é que nós queremos dizer com isso? Gente, quantas dimensões existem? Como é que são as positivas e as que não são positivas? Quais são as características de energia de cada uma delas? Quando você sai do corpo, mesmo que seja espontaneamente, aonde você vai parar? E por que você vai parar naquele lugar? Como é que você distingue o tipo de situação que você está vivenciando e como você deve se portar a cada uma das diferentes possibilidades? Que tipo de fenômeno você pode ver e experimentar fora do corpo e como eles vão impactar a você? Como você vai lidar com cada experiência? Como você pode obter mais resultado? O que é uma situação que você tem que agir imediatamente? E o que é uma situação que você vai aprendendo à medida que vivencia? E estas múltiplas dimensões, quantas dimensões existem? Então, vamos ali fazer uma análise de quantas existem e como elas se interconectam e qual é o mapa, né, o gráfico para nós entendermos a condição, a posição de cada uma, que tipo de fenômeno de experiência projetiva nós vivemos em cada uma. Então vejam que é muito mais do que contar para você uns casos. É muito mais do que usar uma experiência ou duas, seja minha, seja de outro projetor, ou seja de um projetor, é muito mais do que isso. É juntar toda essa informação já estudada,
toda a informação da nossa vivência, toda a informação de tudo que nós ouvimos as pessoas relatarem, vocês imaginam o que é isso? 30 anos fora do Brasil, fora, anos e anos antes, ensinando tudo isso no Brasil e criando cursos aqui no Brasil. Então, você já imaginou quanto a gente já aprendeu de ver as pessoas contarem o que aconteceu, o que é correto, o que não é, e saber, essa aqui está imaginando, essa aqui não está, porque com o tempo a gente conhece. Então, a gente ajuda você a poder distinguir isso tudo. E é isso que nós trazemos para você aqui. Então, é te possibilitar, te empoderar, para você entender quem você encontra fora do corpo e o que fazer. Só que tudo isso nós vamos ainda muito adiante. Veja que neste módulo aqui, nós vamos ensinar para você uma técnica para sair do corpo. Módulo 5, por que agora e não antes? Porque nós não estamos aqui para simplesmente brincar de fazer você sair do corpo e te dar técnicas. Nós estamos aqui para te ensinar profundamente. Ensinar profundamente é você ter uma experiência sabendo o que está acontecendo. É nós termos a certeza de que você tem informação suficiente para aplicar uma técnica e se sair bem. Então, claro que as pessoas têm experiências até espontâneas, e não é perigoso. Eu tive lá na infância, mas é diferente você ter uma experiência espontânea ou você buscar uma técnica qualquer que você encontrou aí pela internet, vai fazer e pode até te dar resultado, você sai do corpo. O que vai acontecer e quais os impactos disso? A IAC não está envolvida nisso, porque quando nós estamos envolvidos, nós somos sérios. Nós vamos te explicar os porquês, as etapas, as técnicas, o que fazer em cada caso, e aqui nós estamos tranquilos. Você tem informação essencial. Você não tem o todo, porque o todo a gente não consegue ensinar para você, nem se fosse um curso de 10.000 horas. Mas o como funciona o mecanismo, isso a gente consegue ensinar. Então, nós estamos tranquilos. E, além disso, você já pensou até esse ponto? Quantas práticas energéticas você já fez conosco? As várias conversas ao vivo que nós já tivemos? Então, aqui, nós encaminhamos você para fazer os seus altos voos. Depois, nós temos o módulo 6, que é um módulo somente com dicas para você aplicar as técnicas de sair do corpo. Porque tem jeitos melhores, tem hora certa, tem duração, tem detalhes da preparação. Nós já te falamos lá atrás um montão, aqui a gente vai falar mais, vamos trazer outras coisas. Então, esse módulo aqui está para isso. E você vai, então, entender aqui também como você vai usar todos os exercícios energéticos que nós já te ensinamos para apoiar a sua saída do corpo. Então, isso te dá confiança, entende? Te dá um conhecimento, mas também técnicas que aportam confiança. O módulo 7, gente, é um módulo em que nós vamos conversar com você sobre quem você encontra fora do corpo. Então, relações nossas, como relações entre pessoas, interpessoais, mas multidimensionais, que você encontra fora do corpo, de pessoas que nós já conhecemos, outras que é a primeira vez, lugares que nós já estivemos, lugares que nós nunca estivemos antes. Então, é muito importante nós termos essa noção para a gente poder julgar. Então, como é que eu me comunico com alguém que eu encontrei? Eu vou ver, a outra pessoa vai me ver. Quando me vê, quando não vê? E o que eu faço? E aí, quando eu me aproximar, o que eu faço? Já mando energia? Ou eu fico duro? Ou eu saio correndo? Tem gente que não sabe o que fazer, já vai sempre para aquela. Eu vou sempre mandar energia. Eu vou sempre me defender. Ou eu vou sempre me abrir. Quem falou para você o sempre e te deu explicações muito simples e muito como se fosse formatada, uma coisa única, honestamente, eu acho que é porque não foi profundo o suficiente. Porque é como eu dizer para você, como você deve se comportar em público? Como é que você responderia isso para mim? Depende do país que você está, quem está por perto, se é uma comoção, se tem alguém te atacando, se tem uma pessoa necessitada, se tem um louco por perto, se você está num local cheio de gente, se você está numa loja, se você está num restaurante, se você está passando por uma rua escura, é ou não é? Então não adianta eu te dar um exemplo de como é que você se comporta na loja. Eu tenho que te dizer os porquês. Então aqui, como é que você interage? Que tipo de consciência? Quais são as mais positivas, avançadas? As menos positivas? Como elas se relacionam com você? Como você distingue? E à medida que você distingue e entende como é que é isso multidimensionalmente, neste plano não físico à nossa volta,
você vai começar a ter dados para poder distinguir também as aproximações que você possa ter no dia a dia. Porque você já tem elementos para começar a analisar o padrão energético, informacional, baseado em tudo que a gente já estudou e que você entendeu. Só que para você entender isso, nós temos que entender o quê? A morte. Que nós chamamos de uma transição. Nós temos que entender a transição dessa vida para outra. Como se dá? Quais são os diferentes processos? Tudo isso explicado para você, dizendo os porquês e dando fundamentos lógicos. Tá bem? Não é só, isso é assim, você encontra a pessoa fora do corpo, você faz isso. Você faz isso porque, no caso tal, você vai fazer dessa forma. Então, veja, nós conseguimos ensinar pessoas de todo tipo de cultura, gente. Pensa o que é isso. Sempre fazendo com que as pessoas tenham bons resultados, elas saem sem medo, sem temor, muito mais confiantes nelas próprias, na vida, tendo muito mais segurança do que é que elas vivenciam e sentem deste mundo não físico à volta delas, o que elas esperam do pós-vida, com muito mais estabilidade. É isso que nós conseguimos quando nós falamos e ensinamos tudo isso sobre a morte. De verdade que o entender isso profundamente, não ser só assim, a gente não morre. Não, porque o espírito nos acompanha, mas tem espírito que nos faz mal. Mas também tem uns outros espíritos que parece que chama o mentor, o amparador, que eles fazem bem. Por quê? Qual é a conexão? Como que eles se aproximam? Como é que eles conseguem nos passar a informação? Se a gente não sabe isso, a gente está na prática só sabendo como se comportar na loja. E só numa loja daquele tipo, né? Ou é grande, ou é loja de departamento, ou é um supermercado. Então, eu estou fazendo uma analogia. Mas sem saber os detalhes, a gente fica perdido. E aqui nós vamos te ensinar todos esses detalhes. Nós depois temos um outro módulo e aqui a gente já começa a ter conversas que são mais avançadas. Vamos para temas mais avançados, nós vamos abordar como é que a evolução nossa, pessoal, interna, da nossa consciência, como é que você quer chamar? Sua essência, você como espírito, como ser, como que é a sua evolução? Por que ela acontece? Qual é a lógica? E dentro dessa lógica, como é que a gente explica, por exemplo, vidas passadas? Como é que se conecta com isso? E como é que você traz uma informação, um conhecimento de uma vida passada para agora? O seu aprendizado que você aprendeu, que senão evoluir, cada vida a gente passa do zero. Mas então como que a gente traz? E se for um trauma, chega aqui como? Como você vai saber distinguir? Como você pode ter uma projeção que vai, inclusive, além desses limites comuns e você pode ter, por exemplo, uma expansão da consciência? Tudo isso nós já começamos a trazer aqui, trazendo embasamentos profundos que vão agora nos levar a outro patamar, a outra etapa para sedimentar e trazer os dados para todas as discussões que nós vamos ter daqui por diante. Com isso, então, nós temos o nosso módulo 9, e eu estou aqui passando o slide dos módulos, espero que você esteja enxergando e a tela esteja grande o suficiente, mas nós temos aqui este outro módulo, que é a aplicação da lucidez multidimensional. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer, com tudo isso que nós já estudamos, aprendemos, você vai aprender um monte de coisa, vai ter experiências, vai fazer exercícios, vai adquirir ideias novas, vai ter que substituir algumas ideias suas, né? Que você pensava de um jeito, você começa a ver, isso aqui agora eu entendo o que eu vivi lá atrás. Tudo isso vai mudando a gente por dentro. E essa é a transformação da vida. Ocorre dentro de nós, não é fora. Então, quando a gente estudou tudo isso, como é que se aplica no dia a dia? Como é que você tem um conceito, por exemplo, do que é karma? Nós vamos te explicar o conceito de karma de uma maneira mais científica, não de uma maneira que é punição, é isso e aquilo, desse jeito sempre será aquele outro. Não. Qual é a lógica? Qual é o mecanismo? O que está por detrás? Como isso se conecta a nós? Nós vamos explicar aqui para você, por exemplo, sobre valores pessoais, para você distinguir seus valores, seus princípios, sua ética e derivar daí o que é a cosmoética e como se aplica. Como você pode ter uma condição de conectar-se com as pessoas de maneira mais estável, mais madura. E mais maduro não é mais bonzinho, porque tem gente que é boazinha, mas por dentro é um veneno. Ou por dentro é super instável, super desequilibrada. Não, o que importa é a gente ter relações
produtivas e equilibradas com o nosso trabalho, com o vizinho, com a pessoa do lado. Gente, eu não estou dizendo que é fácil. E aqui não tem pílula. Ah, eu vou te dar uma pílula que vai acabar todos os seus problemas com todas as pessoas à sua volta. Eu não prometi isso em momento nenhum. O que eu estou prometendo é dar informações e técnicas que você tem que aplicar. E elas vão te dar uma estrutura, tanto a informação quanto a técnica, para você conseguir dar passos, ver obstáculos, ver o que ocorre e ajustar. Aqui eu estou sempre só falando sim, eu tenho que ajustar. E isso é uma coisa até tonta de falar, porque o curso é tão profundo. Mas você vai ajustar para cada caso. Estou tentando trazer de uma forma muito simples para a gente entender esse contexto da aplicação da lucidez nesse momento, nessa condição toda. E módulo 10, aqui, gente, módulo 10 e módulo 11, que são os dois últimos, nós já vamos para discussões que têm mais a ver com a evolução diretamente. E deixa eu explicar para você como. No módulo 10, nós vamos explicar as fases da progressão da evolução. Então, o que é uma consciência tem para a gente dizer que ela está mais desenvolvida nos seus atributos do que outra que manifesta-se diferente? Qual é a lógica? Aqui eu quero dizer para vocês que nós vamos apresentar para vocês um modelo inédito, é um modelo criado por nós, pelos pesquisadores atuais da IAC. Por quê? Porque são 30 anos de experiência dando essa aula, esse curso, mas todas as nossas experiências fora do corpo, mas todos os estudos nossos, que a gente também já leu muita coisa, e é juntar tudo, desde o hinduísmo, do yoga, disso, daquilo, daquele outro, vamos fazer essa visão de conjunto, vamos pensar no que é lógico, o que não é, vamos ver a nossa experiência fora do corpo, o que a gente pode entender das etapas evolutivas, vamos dizer assim, níveis evolutivos. Eu não gosto dessa palavra níveis, nós não gostamos, porque dá a impressão que um está acima do outro. Não, são fases do desenvolvimento, características, atributos que nós vamos adquirindo. Isso vai ser explicado para você de uma maneira clara. O modelo vai ser apresentado. Todas as características de cada fase serão apresentadas e as hipóteses que nós temos e todas as argumentações para embasar cada hipótese vão ser claramente reveladas para você. Não é só afirmar, fulaninho, tal pessoa assim é mais evoluída. Não. Por quê? Sendo que... Porque esta foi uma análise verdadeiramente bem estudada e lógica que nós fizemos, e esse é o melhor nosso de hoje, né? Já falamos, CDP vai sendo atualizado, melhor nosso de hoje. E se você fez o curso lá atrás, é outro curso. Já não é a mesma coisa, é só o mesmo nome, né? Nós temos uma tradição muito grande, uma respeitabilidade ao redor do mundo muito grande com isso. O último módulo, gente, é o máximo, né? É a gente entender tudo isso, entender a evolução e você trazer tudo isso para aplicar no seu caso. Qual o seu ponto na sua evolução hoje? Qual é a sua missão de vida? Nós não vamos te dizer o que fazer da sua vida, nem qual é a sua missão de vida. Nem vamos dizer onde você tem que trabalhar, nem se você tem que voluntariar ou não. Pelo contrário, nós só vamos te trazer dados, te esclarecer. Não queremos nada específico de você que não seja você pensar de uma maneira livre, isenta, mas isenta até mesmo de limitações. E você poder começar a analisar como encaixa isso, o meu caso, a minha vida, a minha programação, por que estou nessa família, qual é o meu processo evolutivo, em que ponto eu estou, qual é o meu próximo passo, qual é a técnica que eu posso usar no meu caso. E nós vamos trazer explicações para você entender tudo isso. E que são explicações que só tem lógica lá no final, porque veja, é uma evolução da informação, não são tópicos isolados. Cada um está embasado ou apoiado no conhecimento que já tivemos anterior em todas as técnicas. Vou recordar, todos os módulos têm uma técnica nova, tem um exercício novo guiado. E vou recordar mais, a partir do módulo 5, nós vamos fazendo técnica para sair do corpo, ensinando para você e acompanhando. A cada vez, você vai aplicar na sua casa, no momento que você pode, que você está tranquilo, no ambiente que dá certo para você. E você pode e deve e precisa. E nós recordamos 1000 vezes para você,
venha às conversas ao vivo com o professor, traga suas perguntas, aproveita, explora o nosso conhecimento. É por isso que nós temos o CDP planejado de tal maneira que você tem o melhor dos dois mundos, o melhor do nosso conhecimento, do nosso guidance, da nossa direção, de dirigir você nessa evolução do seu conhecimento, do seu desenvolvimento energético. E, ao mesmo tempo, tem também o nosso apoio presencial pela internet. Mas é presencial, nós estamos ao vivo, nós estamos te ouvindo, te vendo. Deixa eu mostrar para vocês um relato de uma colega que é daqui do Brasil. O que me chamou a atenção nesse curso do CDP foi que me deu embasamento para entender o que é e com o que é que eu estava me envolvendo. Então, antes do curso, eu me envolvia com as questões energéticas de uma forma mais leiga, vamos colocar assim. Faltava conhecimento para mim. E agora eu percebo o quanto eu já adquiri de informações, de conhecimento, de autoconhecimento e domínio sobre a minha energia. A minha conquista, né, em pouco tempo, assim, em um mês estudando, eu já consegui fazer as minhas primeiras projeções lúcidas e a minha primeira saída do corpo, a etapa toda, né, saída do corpo lúcido da minha cama, do meu corpo levantando e comprovando mesmo, né, que eu estava ali deitada e levantando com o meu corpo extrafísico, né, o meu paracorpo, para vocês verem o nível de profundidade de embasamento desse curso. É uma abordagem que pega todo um contexto enorme e que provavelmente todas as dúvidas que eu tinha antes, nas próprias aulas, no decorrer dos módulos, já ia tirando as dúvidas, porque foi um curso tão bem pensado que eu acho que abordou esses anos todos de experiência desses profissionais, porque eles já sabiam as dúvidas das pessoas nesses anos todos, né, de atendimento, de abordagem energética e treinos e técnicas. Então, eles já trouxeram a informação com a resposta embasada. Então, é muito difícil você ter uma pergunta que não vai ser respondida no decorrer dos módulos. E todas essas assistências, sejam nas aulas ou na conversa online, para você tirar dúvidas, são muito importantes, porque a gente não fica à deriva. Então, é isso. Sou muito grata ao CDP e estou muito feliz com esse curso e maravilhada com as projeções lúcidas que eu tenho tido e cada vez mais aumentando minhas experiências. Muito bom, muito grata mesmo.